Bom dia, o meu nome é Américo Costa e venho apresentar com este pequeno vídeo os conteúdos programáticos do curso Fabrico Digital em Autodesk Inventor. O Autodesk Inventor é uma ferramenta de CAD 3D, faz parte daquele conjunto de ferramentas que hoje é usado na indústria para o desenho e fabrico digital, ou seja, tudo que nós vemos, tudo que nós produzimos em termos industriais e não só, nasceu a partir de um desenho 3D. Estas ferramentas de CAD assumiram uma importância fundamental nos últimos anos. Começaram na década de 90, com o aparecimento das primeiras ferramentas de CAD 3D, e têm vindo a desenvolver consideravelmente, e são ferramentas que, no fundo, tentam reproduzir de forma virtual todo o percurso de concepção e de fabrico dos nossos componentes 3D e dos nossos equipamentos. Este curso vai procurar passar pelas ferramentas fundamentais na utilização desta aplicação de CAD e vai ser composto por 6 módulos. O módulo inicial de modelação de componentes, de forma individual, abordando a questão das ferramentas de modelação 3D, da definição dos esboços, dos sketches, dos perfis que vão dar origem a essas formas 3D, dando particular atenção, dando particular ênfase às regras fundamentais no uso destas ferramentas, ou seja, quando eu defino a geometria, embora de uma forma inicial seja um esboço 2D, um esboço livre, obviamente que vai-se procurar no final que toda essa geometria fique completamente definida, tirando partido das relações geométricas entre as entidades e das dimensões paramétricas que o modelo vai possuir. Depois há um módulo 2 em que vamos abordar a parte das montagens, ou seja, como é que eu pego num conjunto de componentes e faço a montagem desses componentes, aplicando relações de montagem entre os componentes, entre os diversos componentes, de forma a dar origem às minhas montagens, aos meus equipamentos. Posso fazer pequenas animações, pequenos vídeos que demonstrem o funcionamento daquele equipamento, mas o objetivo principal será a exemplificação de como é que desse equipamento e essa montagem vai funcionar, vai ser possível montar, ou seja, mostrando todos os componentes que fazem parte desse conjunto e todas as propriedades de massa que eu daí posso retirar, o meu centro de gravidade do meu conjunto, quanto é que vai pesar o conjunto, a quantidade de componentes que eu posso daí extrair por uma lista de peças, por exemplo. Depois há o módulo 3, em que vamos abordar a tecnologia da chapa, okay? Quais são as ferramentas fundamentais que estes softwares têm para a quinagem e planificação da chapa. Muitos dos nossos equipamentos são compostos por componentes em chapa, que precisam de ser, antes de serem concebidos, precisam de ser projetados, precisam ser desenhados, depois o software fará a respectiva planificação, ou seja, fará a representação desse planificado, fará o cálculo da posição das linhas de quinagem, ou seja, as linhas de dobra onde esse componente tem que ser quinado para obter a forma final. E obviamente que muito associado a muitos componentes em chapa está um processo de fabrico que tem crescido muito nos últimos anos, que é o fabrico laser. Muitos dos componentes hoje em dia fabricados em chapa são inicialmente cortados e marcados em equipamentos laser, e obviamente que esses equipamentos precisam de um desenho que normalmente é em formato TXF, é um dos formatos CAD que o Inventor exporta, neste caso em CAD, basicamente de caso 2D, obviamente que depois existem outros formatos, que é o caso do STEP e o caso do IGES, que são dois formatos, por exemplo, muito usados quando pretendemos pegar nos modelos de CAD desenhados em Autodesk Inventor e fazer o respectivo fabrico. Depois, obviamente que falta a parte do desenho de definição automática, o desenho 2D, o desenho de fabrico, o desenho de montagem, onde eu faço os meus desenhos, onde eu faço as minhas vistas, onde eu ponho as cotas, ou seja, onde gera aquele desenho de fabrico que é fundamental para, em ambiente oficinal, executar as minhas peças. Esse desenho continua a ser fundamental, e estes 3 módulos, ou seja, desenho de peça,
desenho de montagem e desenho de fabrico representam os 3 módulos principais destas aplicações de CAD. Estas aplicações de CAD, basicamente, eu posso organizá-las nestes 3 módulos. O desenho de peça, onde eu faço as minhas montagens, e depois a parte do desenho de fabrico. Ou seja, estes 3 módulos, no fundo, representam todo o percurso produtivo daquelas componentes, daquelas peças. Depois, obviamente, que muito dos profissionais da nossa indústria que trabalham nesta área têm uma quantidade de trabalho muito grande, porque obviamente eu tenho que modelar os meus componentes, eu tenho que fazer as montagens, eu tenho que fazer os desenhos de fabrico, e obviamente que isto tem absorvido cada vez mais mão de obra. As empresas vivem um bocado aflitas, entre aspas, de forma a colmatar a ausência de mão de obra qualificada nesta área, porque de facto este tipo de ferramentas absorvem cada vez mais pessoas. Mas também é preciso que compreendamos que estas ferramentas têm áreas em que nós podemos automatizar, podemos definir macros, podemos parametrizar, podemos definir um conjunto de ferramentas e criar um conjunto de aplicações, neste caso de macros, que me permite, de uma maneira muito rápida e automática, ou praticamente automática, de um conjunto de tarefas que seriam para mim muito morosas. Ou seja, a parte da modelação 3D, a parte da montagem, são partes que eu não posso abdicar da minha criatividade. É claro que eu nestes 2 módulos posso, de facto, automatizar alguma coisa, mas não na totalidade, não é? Porque estas aplicações de CAD 3D ainda precisam da nossa capacidade. Mas depois toda a parte de desenho de definição, desenho de fabrico, o gerar lista de peças, o gerar listas de cortes de materiais, o gerar desenhos 2D automático, tudo isso eu posso parametrizar de forma que grande parte do meu trabalho a partir daí possa ser feito com um simples clique, não é? E isso falta um bocado à indústria tirar partido dessa capacidade que o software tem de automatizar um conjunto de tarefas. E juntamente com isso posso também usar a capacidade deste tipo de macros de poder extrair um conjunto de informação relevante, porque obviamente quando desenhamos num software 3D, obviamente que o nosso objetivo não é só fabricar aquilo de forma digital, é preciso que depois toda a informação para dar origem ao processo de fabrico físico daquele equipamento, daqueles componentes, seja o mais rápido possível e que eu consiga levar para cada um dos departamentos da empresa, para a parte do planeamento da produção, gestão da produção, orçamentação, compra de materiais, ou seja, é preciso que eu depois do meu desenho feito, depois da minha montagem feita, que eu consiga rapidamente, com um simples clique, levar a informação a todos esses departamentos de forma automática. E obviamente que esta parte da parametrização, desta parte da definição de macros é importante. Depois há um sexto módulo, que tem a ver com o quê? Que tem a ver com a parte da... Ou seja, já que nós somos capazes de desenhar os nossos componentes, aplicar cores, aplicar texturas, aplicar um conjunto de características mecânicas aos nossos materiais, então por que não simular a sua funcionalidade em termos reais, ou seja, definir que tipo de forças é que estarão aplicadas, que tipo de cargas estarão aplicadas, que tipo de esforços, que tipo de pressões que posso aplicar àquele conjunto de componentes, àquele componente, e ver como é que esses componentes vão suportar ou vão definir a sua capacidade de resistir àquelas cargas. Obviamente que estes softwares têm ferramentas de análise de elementos finitos que permite definir toda essa realidade, okay? Definir coeficientes de segurança e poder avaliar de que forma é que aquele componente ou que aquele conjunto vai suportar e de que forma é que vai suportar o esforço a que está sujeito. E isso pode-me permitir, por exemplo, chegar à conclusão de que aquela estrutura, aquele componente está sobredimensionado e poder reduzir espessuras ou em tipo de materiais de forma a economizar algum dinheiro com isso, ou, por exemplo, chegar à conclusão que aquilo que eu tinha
previsto, que eu tinha dimensionado não está correto, ou que é preciso reforçar algumas zonas, e também tomar consciência disso, de que é preciso fazer isso. Ou seja, cada vez procuramos mais neste tipo de ferramentas levar a realidade, ok, para dentro do computador. Okay? Ou seja, todas as condições em que tudo é desenhado, tudo é criado, tudo é fabricado, tudo é montado, podemos avaliar e analisar em termos virtuais. Exemplificando aqui com imagens um pouco do que pretendemos fazer nesta formação, ou seja, obviamente que vamos passar pelo desenho de peça, okay? e esse módulo será fundamental, ou seja, apesar destes softwares serem compostos por vários módulos, o módulo fundamental continua a ser o desenho de peça, ou seja, se eu não for capaz de desenhar a minha peça, obviamente que eu não sou capaz de criar um conjunto, obviamente que não sou capaz de fazer um desenho fabrico desse conjunto ou dessa peça, e por isso a parte fundamental continua a ser o desenho de peça, e o desenhar uma peça de forma correta, levando a que toda a geometria criada ao longo do modelo fique completamente definida, completamente restringida, não fazer as coisas de forma aleatória ou mais ou menos, ou seja, tudo que eu fizer, fazer de forma correta e rigorosamente definida, e também tentar aproximar a minha modelação do meu processo de fabrico. Ou seja, é muito importante que hoje em dia tudo aquilo que eu desenhe de forma aproximada de como efetivamente aquele componente ou aquela montagem vai ser fabricada ou vai ser montada. Okay? Porque quanto mais eu me aproximar do processo de fabrico, processo de montagem, mais informação eu posso retirar depois no final. E por isso vamos avaliar bem todas as ferramentas que o software tem para a modelação de peças e todos os cuidados a ter na definição da geometria, na definição dos sketches, dos perfis 2D que dão origem às formas 3D. Depois vamos ver a parte das montagens, ou seja, temos aqui na imagem uma montagem, por exemplo, neste caso uma fresadora, em que eu defino os meus componentes, defino a ligação entre os meus componentes, aplico texturas, aplico cores, ou seja, tento mostrar o meu conjunto, a minha montagem, tal como ela é na realidade. Posso criar até vídeos de funcionamento dessas montagens. Posso exemplificar a alguém com esse vídeo como é que determinado conjunto vai ser montado, como é que esse conjunto vai funcionar. É claro que depois também posso extrair a partir daqui informação relevante para outras áreas da empresa, para o planeamento da produção, para a orçamentação, para a compra de materiais, por exemplo. O software pode me dar a partir daqui uma lista de materiais em que me diz quantos componentes são precisos de cada tipo, que material é que vai ser preciso, se são componentes standard, se não são componentes standard, ou seja, temos, por exemplo, aqui o caso parte de uma estrutura em que temos aqui dois perfis, temos aqui a chapa e temos aqui ligações aparafusadas, ou seja, já agora estes softwares são compostos por um conjunto de bibliotecas que dispõem de um leque alargado de elementos de ligação mecânica, como seja o caso dos parafusos, das anilhas, dos rebites, das porcas, dos rolamentos, freios, anéis elásticos, ou seja, perfis, componentes usados em hidráulica, em pneumática, ou seja, e posso também acrescentar componentes a essa minha biblioteca, ou seja, são softwares que em relação a todos os componentes normalizados que conhecemos, grande parte deles fazem parte dessas bibliotecas, são bibliotecas que eu também posso alargar e posso adicionar outros componentes, ou seja, o que se pretende aqui é que tudo que existe, tudo que eu possa tirar partido, não tenho que criar, posso ir buscar. Depois, obviamente que há um módulo também importante, embora não seja fundamental, mas é um módulo muito importante, que é a parte do desenho 2D, ou seja, não basta eu fazer a modelação muitas vezes do meu componente, não basta muitas vezes eu fazer a montagem do meu conjunto, é preciso que depois eu consiga fazer um desenho de fabrico, um desenho por vistas, multivistas, em que aparecem as cotas da peça, as tolerâncias da peça. Porquê? Porque muito do nosso fabrico hoje em dia ainda precisa deste desenho. Ou seja, depois de eu fazer isto, de fazer a montagem, de fazer os meus componentes, fazer a montagem, eu preciso de criar o meu desenho de fabrico que permita
imprimir, por exemplo, em papel ou em formato PDF, 2D ou 3D, e levar para o ambiente oficinal e fabricar esta peça. Este desenho continua a ser fundamental. Embora cada vez mais, e não nos podemos esquecer de outros softwares fundamentais na indústria, que são os softwares de CAM, são os softwares ligados à fabricação assistida por computador, em que a partir do modelo 3D eu sou capaz de gerar um programa de CNC que depois é executado numa máquina, numa fresadora CNC, num torno CNC, num equipamento oxicorte, laser, erosão de fio, erosão de penetração, o que seja. E por isso este desenho 2D é fundamental em algumas circunstâncias, mas cada vez mais temos o nosso fabrico associado a um ficheiro em diferentes formatos, DXF, SAT, STEP, AIJAS e outros, mas cada vez mais isso acontece. E por isso nem sempre este desenho pode ser exigido em alguns componentes, para o fabrico de alguns componentes, mas ainda continua a ser muito importante. Depois, obviamente que esse desenho pode ser mais ou menos detalhado, pode ter tolerâncias, este software tem a capacidade de, quando definimos ajustamentos normalizados, ele poder definir automaticamente as tolerâncias respectivas, tanto tolerâncias dimensionais como geométricas, por exemplo, ou seja, cada vez mais precisa que o desenho seja o mais detalhado possível, embora no caso do Inventor, e outros softwares também fazem isso, mas não todos, mas no caso do Inventor ele é capaz também de fazer modelos 3D toleranciados, ou seja, pode-me interessar, por exemplo, pegar no modelo nominal, no modelo que eu criei com cotas nominais e fazer a exportação desse mesmo modelo num formato standard, mas usando cotas médias, por exemplo, okay? Porque nós sabemos que na questão de fabrico todas as cotas têm tolerância, existe um valor máximo, existe um valor mínimo, e eu, quando pretendo fabricar a peça, se colocar o modelo na cota média, tenho mais probabilidade em termos de fabrico obter essa dimensão. Na questão dos processos de fabrico, não nos podemos esquecer, para além dos processos convencionais de fresagem, torneamento, retificação, furação, quinagem, estampagem, sei lá, soldadura, por exemplo, o Inventor também tem uma parte de soldadura. Não nos podemos esquecer que existe um processo de fabrico que tem crescido muito nos últimos anos, que é aqueles processos de fabrico ligados ao fabrico aditivo, ok? Ligados ao fabrico aditivo, o mais comum, o mais conhecido é a impressão 3D, existem diferentes tecnologias associadas à impressão 3D, mas o que é importante reter aqui é o seguinte: o fabrico hoje em dia, se eu tiver uma impressora em casa, não está tão dependente da indústria, ou seja, se eu quiser fabricar uma peça em casa, ou sei lá, fui um dia a abrir a porta de um frigorífico, parti uma pequena peça plástica, por exemplo, o que é que me impede de fabricar aquela peça? Se eu tiver uma impressora 3D, o que eu preciso é de uma ferramenta de CAD como o Autodesk Inventor, chegar a essa ferramenta de CAD, desenhar o meu modelo e depois gerar o ficheiro respectivo para que a impressora possa executar. Por isso, a questão do desenho 3D não vai ser só importante em termos industriais, como até em termos domésticos, quer dizer, a modelação 3D, o design industrial, tudo isso são áreas que se podem experimentar, digamos assim, se podem testar num tipo desta ferramenta. Okay? Depois, temos, por exemplo, aqui o exemplo de um desenho conjunto, neste caso só tem duas peças, em que temos aqui a respectiva lista de peças, em que aparece o quê? O nome do componente, o tipo de material que está de cada componente, o número de peça, as dimensões em bruto dessas peças, a massa dessas peças, quanto é que pesa cada uma das peças, ou seja, eu no final de um conjunto feito, posso saber tudo isso sobre um determinado conjunto, uma determinada montagem. E isso é importante por vários motivos, para o fabrico, para a montagem, para a compra de materiais, para a compra de componentes standard, ou seja, tudo isso é fundamental. Depois, temos aqui o exemplo, por exemplo, de uma lista de peças, em que temos aqui um conjunto que tem um conjunto de peças numeradas, ok? Em que ele exemplifica
a sua montagem e a quantidade de componentes. Temos depois aqui o modelo de uma chapa planificada. Reparem na importância destas ferramentas, o facto de criarem aqui o planificado, de colocarem sobre cada linha de quinagem, se a quinagem é para cima, se a quinagem é para baixo, que raio é, que ângulo é, ou seja, eu com um desenho destes, em termos oficinais, por exemplo, consigo executar esta peça praticamente sem mais informação nenhuma. Depois, obviamente, que no caso da quinagem, na quinagem e planificação da chapa e transições em chapa, é importante também, e vamos ver isso no curso, ver de que forma é que o software calcula esse planificado e essas linhas de quinagem. É muito importante que isso seja bem feito, para que depois, em termos de fabrico, as peças obtidas em termos reais não fujam daquilo que foram projetadas num software de CAD, que neste caso é o Autodesk Inventor. Temos aqui o exemplo de outros modelos planificados, ou seja, para além do modelo quinado, ele dá-me origem, cria-me aqui o modelo planificado em que coloca aqui a sequência de quinagem, e isso é muito importante, por exemplo, para quem pretende um fabrico muito automático, muito autónomo. Se toda a informação estiver no desenho, obviamente que o operador da máquina, o operador daquele equipamento vai ter a vida muito mais facilitada e vai executar as tarefas de forma muito mais robotizada. No caso, por exemplo, das transições em chapa, temos aqui, por exemplo, aqui uma transição de quadrado para redondo ou de retângulo para redondo, em que temos aqui o modelo planificado. Isto é muito usado na indústria, em sistemas de aspiração, de ventilação, ou até do mobiliário em chapa, por exemplo. Ou seja, depois temos a parte da parametrização, também vai ser muito abordada neste curso, a parte da parametrização. Obviamente que todas as dimensões dos meus modelos têm um nome. Esse nome pode ser alterado para um nome mais lógico, mais compreensível, de forma mais célere, e essa parametrização pode estar ligada inclusive a um ficheiro de Excel. Ou seja, eu posso ter, em último caso, por exemplo, uma folha de Excel com um conjunto de parâmetros, como temos aqui, espessura, diâmetro superior, diâmetro inferior, ou seja, eu posso ter todo o equipamento em que, a partir de uma tabela em Excel, eu posso alterar as dimensões que lá estão presentes e isso vai-me alterar automaticamente o desenho de conjunto, o desenho de montagem feito em Autodesk Inventor. É muito importante nós dominarmos esta parte da ligação do Inventor ao Excel. São duas ferramentas que se combinam na perfeição. São duas ferramentas que, por exemplo, em termos de metalomecânicos, se combinam muito bem. São duas ferramentas essenciais. Uma pela sua capacidade de cálculo, que é o Excel, a outra pela sua capacidade de desenho 3D, de montagem do Autodesk Inventor. E podemos tirar o melhor partido de cada uma delas e combinar e gerar aqui, de facto, situações de desenho automático que nos facilitam e que aumentam drasticamente a produtividade. Depois, vamos também ver a parte das perspectivas polidas, ou seja, que são muito importantes no caso por exemplo, fazer um desenho de montagem para alguém. Todos estamos habituados a comprar, por exemplo, aqueles móveis para montar em casa, e o que é que vem lá? Vem umas perspectivas polidas e nós seguimos aquela perspectiva explodida e vamos montando o nosso equipamento, o nosso produto. Tem aqui o exemplo de uma perspectiva explodida. Depois vamos ver a parte dos elementos finitos. É muito importante isto aqui. A parte dos elementos finitos é fundamental nestes softwares, cada vez mais, ou seja, cada vez mais não basta desenhar, não basta criar, é preciso que eu seja capaz também de definir as condições reais de funcionamento daquele componente, daquele conjunto, e ver até que ponto aquilo que eu projetei, aquilo que eu dimensionei, aquilo que eu defini, se aguenta as cargas, as pressões, é que vai estar sujeito. Vamos ver também isto em profundidade com um conjunto de peças reais que permite fazer esse tipo de análise, uma análise mais qualitativa do que quantitativa. É muito importante fazer um estudo destas ferramentas e ver de que forma é que elas nos podem auxiliar no projeto de componentes e de equipamentos reais. E depois a parte para mim que eu considero fundamental hoje em dia, que é para reduzir drasticamente a quantidade de trabalho que eu tenho que fazer num software destes, que é a parte da programação, a parte da parametrização. Ou seja, é muito importante
que nós sejamos capazes de escrever, de definir macros que nos permita desenhar automaticamente, executar algumas tarefas de forma automática. E por isso eu espero que nestes 6 módulos possamos cobrir todas as funcionalidades principais desta ferramenta e que possamos tirar partido destas poderosas aplicações informáticas que hoje são fundamentais na indústria. O desenho hoje tem uma importância fundamental. O desenho já não tem o mesmo cariz secundário que tinha nos anos 80 e 90, que era um setor secundário na indústria. Hoje o desenho é fundamental. Tudo começa no desenho, toda a definição do nosso produto, a concepção do nosso produto é feita em termos de desenho, e obviamente que estas ferramentas são fundamentais para que a partir daí toda a informação necessária para outros departamentos da empresa possa vir a partir daqui. E por isso, neste curso, vamos procurar usar todas as funcionalidades principais do software. O curso terá sempre uma introdução teórica online, feita por mim, no início de cada um dos módulos, a mostrar as ferramentas principais dessa área, cuidados a ter na modelação, na montagem, ou seja, é muito importante que nós sejamos capazes de, logo de início, adquirir um conjunto de competências e de regras essenciais para o uso destas aplicações, mas depois vai existir um fórum em que os alunos podem participar e podem colocar as suas dúvidas. A aprendizagem vai ser muito em autonomia, ou seja, cada vez mais nós temos necessidade de aprender no nosso espaço, no nosso momento, no nosso tempo, e por isso vai ser disponibilizado um conjunto de tutoriais, um conjunto de exercícios que vai permitir ao aluno fazer uma evolução em autonomia, de forma a ter ao máximo partido destas aplicações, que são fundamentais, ou seja, não estamos a falar só na área da engenharia, não estamos a falar só do setor da metalomecânica. Hoje nós estendemos o desenho a todas as áreas da indústria, seja metalomecânica, seja mobiliário de madeira, de metálico, seja de estruturas, seja de equipamentos diversos. O desenho 3D é fundamental. Nós temos necessidade de antever como é que as coisas vão ficar, como é que vão funcionar, e por isso a todos nós vai interessar esta parte do desenho 3D. E então, com o aparecimento ainda do fabrico aditivo, da impressão 3D, isso ainda torna mais importante, porque de facto eu posso em casa tirar partido de um equipamento desses, de impressão 3D, se tiver uma ferramenta de CAD 3D que possa usar e que possa testar e possa criar os meus próprios modelos. E por isso espero que o curso venha a ser de vosso agrado e que venha a ter a vossa participação, e até lá. Obrigado, bom dia.